Agora, depois de já ter passado a parte de nariz e lábios, a gente vai desenhar um olho, a gente vai sombrear um olho, na verdade. E como é uma aula demorada, eu vou fazer apenas um olho, para você entender qual é o princípio básico que eu uso de luz e sombra, e a partir daí você pode imprimir outros olhos, inclusive eu vou deixar aqui no conteúdo extra para você imprimir outros exercícios se você quiser de olhos e praticar, porque é essa prática consciente da técnica que vai elevar o seu nível de conhecimento e experiência naquilo que você faz. Então é importante prestar bem atenção nessa aula, entendendo que as partes mais difíceis diz respeito à sobrancelha e cílios, porque são pelos. Então você tem que fazer com bastante cuidado, bastante leveza na mão e bastante atenção ao movimento que você aplica ali, sabendo também que depois a gente vai ter outros olhos para fazer na hora que for desenhar o retrato, tá? Então fica com a gente aí, vamos acompanhar. Bom, agora depois de ter riscado o traço desse olho aqui no papel Bristol, a gente vai começar a trabalhar a parte de sombreamento. Então é bem importante agora você prestar bem atenção em cada etapa de sombreamento que eu vou aplicando nesse olho, porque eu sempre obedeço uma certa sequência de materiais que eu uso e que normalmente dá um resultado legal. E claro que você tem outras formas de fazer, mas é legal você entender como eu trabalho e aí a partir disso você ir desenvolvendo uma técnica sua para ir trabalhando. Bom, aqui eu vou começar com a lapiseira 05 com grafite 4B e eu já vou fazer a pupila, né, a menina do olho aqui que já está marcada. Então eu faço ela toda escura já, um preto absoluto aqui e preservo onde eu quero que fique brilho, que é aqui, talvez um pouco menor, mas toda essa parte onde eu quero que fique o brilho branco, né, eu já vou deixar preservada. Aqui eu jogo um contorno na íris, também com a lapiseira 05, dos dois lados. E aqui a parte de baixo só completando. Essa parte de baixo, na verdade, ela não vai aparecer totalmente porque tem a pálpebra que vai passar por aqui. Aqui eu estou trabalhando com a lapiseira 05 4B, mas se você estiver usando um papel Canson ou um papel Fabriano daquele escolar, que ele é mais poroso, é interessante você usar um lápis 2B, porque senão vai ficar muito poroso essa parte escura. Então você faz com um 2B e depois talvez você use a lapiseira por cima. Mas se você estiver usando um papel sulfite ou um papel mais liso como esse que eu estou trabalhando aqui, então você pode fazer direto com a lapiseira mesmo. Bom, e aí tudo que for bem escuro eu já vou marcando com ela e já vou puxando os cílios. Só que repara que os cílios, no momento em que eu vou fazer, eu jogo uma leve curvinha nele e deixo a ponta bem fina. É muito importante que você deixe a ponta fina, porque senão fica muito artificial, né? Não parece real. Então é legal você destacar isso e ir preenchendo a raiz mais grossa e a ponta mais fina. E aí eu vou puxando, vou virar um pouco aqui para facilitar o movimento da minha mão na hora em que eu faço os cílios. Aparentemente é fácil fazer, porque é só você colocar a lapiseira aqui na parte de baixo, né, na base, e puxar.
Só que na prática não é tão simples assim, né? Na hora que você vai fazer, às vezes o traço não sai na direção que você quer, né? E aí você tem que apagar e tal. Então é interessante você fazer os cílios antes de você fazer o fundo aqui de sombreamento da pele. Porque a tendência em você errar na hora de desenhar os cílios é muito mais provável que isso aconteça do que na hora de fazer a sombra. Então imagine, se você faz a sombra, tá pronta, aí você vem e faz os cílios por cima e erra, aí você vai ter que apagar os cílios. E aí, consequentemente, você vai perder a sombra também que foi feita. Então é interessante você fazer primeiro, porque o que você errar aqui você já apaga, já refaz, e estando pronto, na hora que você faz a sombra de trás ali da pálpebra, já não tem problema, porque o cílio está pronto. Claro que na hora que você for esfumar a pálpebra, você vai perder um pouco o traço dos cílios, mas não tem problema, você perde um pouco, mas dá pra ver, aí é só refazer um pouco mais forte e já tá tudo certo. Aqui eu vou marcando. É interessante que você imprima esse desenho que eu vou deixar disponível aí para você depois de pronto, e aí você tenta copiar o mais parecido possível esse movimento de cílios. Eu acredito que as partes mais difíceis na hora de desenhar o olho são os cílios e a sobrancelha, porque é muito irregular e é muito difícil você fazer igualzinho. Então não pode nem ficar muito encanado de querer fazer igual. Você tem que fazer o mais parecido possível, obedecendo o mesmo movimento ou tentando se aproximar o que puder daquela inclinação de traço e tudo mais. Então repara que eu não faço de uma vez, né? Eu vou puxando, vou ensaiando o movimento e depois eu faço, porque é muito difícil você fazer certinho já na primeira passada. Claro, tem gente que consegue, mas eu prefiro fazer assim porque eu me sinto mais seguro. É aquilo, né? Você vai conhecendo o seu melhor jeito de trabalhar. Não existe um jeito certo. Existe um jeito seu e que tem que dar certo. Repara que até agora nesse desenho eu só trabalhei com a lapiseira. Mas porque eu estou num papel bem liso. Então isso me permite trabalhar mais com a lapiseira. Agora que eu já marquei esse canto mais escuro, eu vou insinuar um brilho aqui. E vou fazer a parte do sombreamento aqui de dentro. Dessa parte do branco do olho, né? Que na verdade a gente não deixa branco porque senão não tem como fazer brilho. Deixo levemente acinzentado, porque daí eu consigo trabalhar a textura de brilho e tal, e fica mais interessante o resultado do desenho assim. E agora aqui com o lápis B, eu fiz aqui também, e agora com o lápis B eu vou estendendo essa textura dentro do olho. E aí eu vou fazendo algo bem irregular, bem manchado, para tentar se aproximar ao máximo daquela textura mais realista que tem quando a gente enxerga assim o olho bem de perto, toda aquela textura que vai se formando na íris. E aqui eu fiz tudo com lápis B. Você pode também usar o lápis HB ou o lápis H para fazer exatamente isso que eu fiz aqui. Eu estou usando o lápis B, que é um lápis mais macio, porque eu estou trabalhando num papel mais liso. Lembra na videoaula onde eu falo a respeito do uso dos lápis em relação aos papéis. O papel mais liso, eu uso o lápis mais macio. O papel mais poroso,
eu uso o lápis mais duro e mais claro. Então aqui, como eu estou trabalhando num papel mais liso, consequentemente um lápis mais macio e mais escuro. E aqui, depois de fazer essas pequenas manchas, eu venho com o pincel e sombreio tudo aqui. E aqui com o lápis ainda B, eu vou fazer essa parte, deixando uma textura, um brilho, uma sombra, toda nessa parte branca do olho, porque vai dar um aspecto bem interessante quando a gente deixa acinzentado com alguns brilhos saltando de forma mais evidente e tal. Então aqui essa parte de dentro praticamente é isso. Claro que sempre dá para fazer mais, né? Se você quiser esfumaçando, por exemplo, eu gosto sempre de passar o pincel em cima do contorno da íris, porque eu acho que dá uma sensação mais realista, não fica aquela coisa tão marcada e fica sempre com um aspecto mais esfumado. Eu acho que fica mais interessante o desenho dessa forma. Aqui eu vou fazer os reflexos dos cílios aqui dentro e deixando bem escuro aqui. E aí agora eu vou deixar um espaço aqui, fazendo uma outra linha por fora. Dessa linha aqui, ela começa aberta, só que conforme ela vai chegando aqui, ela vai fechando, formando uma linha só. Então ela começa única e depois abre virando duas. E aí, na hora que ela abre aqui, eu já começo a jogar uma sombra por fora. Aí eu já vou jogando essa sombra e depois eu vou esfumar e começar a desenhar os cílios da parte inferior aqui do olho. E aqui eu vou fazendo meio rabiscado, e às vezes o próprio rabisco que a gente faz de forma mais aleatória já dá uma textura interessante. Já fica parecendo quase que uma textura mesmo da pele. E às vezes isso acontece quando eu estou desenhando, mas nem é por querer. Às vezes eu vou fazendo de uma forma tão solta que eu vou gostando do resultado, porque vai ficando um traçado que representa praticamente a textura da pele. Então você pode tentar ousar fazer desse jeito, apesar de que não é o assunto nem tema dessas aulas que a gente tem visto, esse lance de textura de pele, porque já é um nível de realismo mais avançado. Mas você já pode ir brincando com o material para tentar entender como que eu vou construindo isso nos meus desenhos e como que é possível você construir isso nos seus desenhos. Agora vamos fazer essa parte de cima aqui da pálpebra. Então, vou fazer o traço e do traço eu vou puxar a sombra. Só que antes de trabalhar essa sombra, eu vou fazer alguns fios da sobrancelha só para não perder, né, o traço que eu fiz aqui da sobrancelha. Só que daí depois eu explico isso. Então primeiro eu vou puxar essa linha, dessa linha eu vou puxar uma sombra pequena. Aí depois eu vou trabalhar os pelinhos da sobrancelha. Depois eu volto nessa sombra e trabalho ela de uma forma mais precisa, né? Buscando mais um acabamento, já finalizando realmente. Aí agora eu fiz com lápis B, aí agora eu vou marcar com a lapiseira para ficar bem mais escuro, né? Dá uma sensação de mais profundidade no traço e fica mais interessante também, mais marcado, né? Aí agora eu vou começar a jogar um pouco de sombra nessa parte da pálpebra, que vai ser algo bem sutil. Eu faço alguns riscos assim e outros riscos também do lado de cá. No meio eu não faço nada, quer dizer, nesse caso, né? Há casos que a gente faz dependendo da fotografia que você está copiando.
Aqui, como eu estou fazendo esse desenho para que você copie, eu vou deixar desse jeito. E aí eu pego e passo o pincel para não perder essa textura que eu fiz, né? Essa textura de riscos assim que eu acho que fica legal, fica interessante. E percebe que conforme você vai escurecendo o desenho de uma forma geral, as partes onde você deixa brilho, como aqui, aqui, elas ficam cada vez mais evidentes, porque vai escurecendo em volta dela. Ou seja, conforme você joga sombra em volta daquela região que tem luz, aquela luz parece ficar mais forte. E na verdade ela não está mais forte, né? É o branco do papel. É só uma impressão realmente. E aí aqui eu vou escurecendo um pouco mais próximo a essa linha para dar a sensação de que toda essa região está para trás ou para dentro dessa linha, né, da pálpebra. E aí agora jogar os cílios aqui. Conforme eu faço os cílios aqui, eu não faço nessa linha de dentro. Eu faço nessa sombra de fora que eu joguei aqui. E aí eu venho e faço com uma leve curva e de forma mais aleatória. São menos, né, em quantidade em relação aos de cima e de uma forma mais irregular. Isso é legal você treinar num papel antes de fazer realmente no seu desenho, se você não se sentir seguro, porque a probabilidade de errar aqui é bem grande, porque não é tão fácil, né? A gente faz e às vezes o traço sai muito diferente daquilo que a gente gostaria que saísse. E isso é normal, isso acontece comigo muitas vezes também, porque é um tipo de movimento rápido que às vezes nem dá tempo de você fazer com tanto capricho. Então é mais uma questão de prática mesmo. Aqui vou jogando um pouquinho mais de sombra para ir dando mais profundidade nessa parte aqui do olho. E agora vamos pegar a parte da sobrancelha antes de finalizar esse sombreamento da pálpebra. A gente tem que pensar que é diferente de como eu faço os cílios, por exemplo. Os cílios eu coloco num ponto e puxo, fazendo a ponta fina, né? Ou seja, o final do traço fino. Na hora de fazer os pelos da sobrancelha, eu faço o começo e o fim fino. Ou seja, eu faço um traço mais ou menos assim. Começa fino, engrossa e termina fino. Sempre. Ou assim, ou assim. Mas sempre com começo e fim fino. Então, aqui eu tenho que entender mais ou menos a direção dos pelos. E baseado nessa direção dos pelos, eu vou construindo um fluxo de movimentos, né? Então, você percebe que ela vai toda na mesma direção. E aí eu vou fazer agora ao contrário, vindo de lá para cá, ou seja, encontrando o movimento de traço desse com esse que eu comecei aqui na cauda da sobrancelha. Então aqui, ó, nessa parte do começo da sobrancelha, eu faço os pelinhos mais em pé. Mais distantes. E ao passo que vai indo para o corpo da sobrancelha, né, ou mais para o centro aqui, ele já vai deitando. Então o começo é mais em pé, o meio é mais inclinado, mais deitado, e ele vai encontrando com aqueles que eu fiz saindo de lá para cá. Então é interessante você praticar esse movimento para desenhar a sobrancelha, porque também é uma parte difícil. Inclusive no início dessa aula eu disse que as partes mais difíceis quando se desenha um olho são os cílios e as sobrancelhas. Pela irregularidade dos pelos, né, pela inclinação, pela dificuldade do movimento ser feito de um jeito que fique natural. E aí aqui eu vou deixando sempre, ó, sempre fino o fim do traço, sempre. E aqui a parte de cima, mesma coisa. Eu vou exagerar um pouquinho mais aqui nos pelinhos, só para poder ficar mais clara a explicação e você conseguir também
visualizar com facilidade o movimento desses pelos que eu estou desenhando, ok? Virar um pouco mais aqui, marcar alguns fios um pouco mais escuros. Isso aqui é bom você treinar num papel fora do exercício para você realmente ir pegando o jeito do movimento da mão, né, conforme você vai fazendo. Eu sempre tenho mais facilidade de fazer assim, saindo de mim para fora. Então eu vou puxando desse jeito. E aí eu acostumo fazer o traço mais em pé e aí vai deitando aqui. E aí esse tipo de construção para mim já virou um hábito, né? Então eu faço com facilidade isso, mas é legal você treinar sempre. Bom, agora vamos já para essa parte de sombreamento aqui para finalizar esse olho. Daí agora aqui eu já vou trabalhar com o lápis, né? O mesmo lápis que eu já estava usando e o papel higiênico para esfumar essa parte. Então aí eu vou puxando aqui, que é onde desce, né, o osso do nariz aqui, né, que vem partindo do início da sobrancelha para a formação óssea aqui do nariz. Bom, agora aqui a gente, depois de ter passado o lápis B, eu vou espalhando com o papel higiênico. E se eu perco um pouco do traço da sobrancelha por estar passando o papel aqui, depois eu reforço também, não tem problema. Mas aí eu deixo aqui bem marcada a sombra e não só ali, mas também essa região aqui. Então aí eu faço essa região mais escura, que vem do fim do olho, né, do fim aqui do desenho do olho, até o fim da sobrancelha. E aí forma uma espécie de bolsa aqui de sombreamento, deixando essa parte mais clara, né? Essa região aqui próxima à sobrancelha, próxima à raiz dos pelos da sobrancelha, mais clara. E aí aqui eu vou preenchendo toda essa parte e depois venho com a mesma coisa, papel higiênico, espalho. Mas claro, isso aqui é apenas a base, depois eu vou trabalhar escurecendo em algumas partes aqui para ir dando mais sensação de profundidade. Ok, aí fiz essa base, aí agora eu vou trabalhar as partes mais escuras próximo à linha da pálpebra, porque é isso que vai diferenciar, dando realmente aquela profundidade que precisa aqui, né? Formando a anatomia em cima desse olhar. E aqui eu vou escurecendo toda essa região, porque eu preciso passar mais o papel higiênico aqui para escurecer, né? Então eu preciso de mais grafite para ir dando essa sensação aqui, ó, da cavidade óssea que tem logo acima do olho e forma essa parte que desce para o nariz. Então aqui eu acho que o B já nem está produzindo mais a tonalidade que eu gostaria, então eu já vou trabalhar agora com a lapiseira 05 com grafite 4B. Porém, se você tiver com um papel fabriano ou um papel um pouco mais poroso, seria interessante você trabalhar com um lápis 2B e não com a lapiseira 4B, porque senão pode ficar muito escuro o seu desenho. Aqui não tem tanto perigo de ficar muito escuro porque é um papel muito liso, então ele espalha muito o grafite a hora que passa o papel higiênico e perde muito contraste. Então eu sempre trabalho com um tom um pouco mais escuro, considerando que vai perder na hora que eu passar o papel higiênico. Aqui eu vou passar o esfuminho.
por ser uma região mais escura. E eu vou deixando mais definida essa sombra. E aí repara que perdeu bastante o traço da sobrancelha que foi feito conforme foi sombreando. Mas não tem problema, depois eu venho ali e fortaleço um pouco aquela região. Aí agora, depois de ter feito esse sombreamento, eu venho e reforço os fios da sobrancelha para não se perder tanto, né? E ficar mais fácil também de você copiar esse desenho conforme você enxerga com mais clareza a direção desses pelos que eles foram desenhados. E aqui eu vou distribuindo ainda um pouco mais de um tom acinzentado no desenho, para não ficar muito estourada a luz, né, na hora que você olha assim para o desenho. E aí agora eu vou pegar a caneta borracha e vou bater um pouco aqui no desenho, bater mesmo literalmente, para dar um aspecto de brilho, só que não um brilho tão duro, um brilho mais suave e dando também assim a impressão de uma pequena textura na pele aqui. E isso aqui, esse lance de textura, é algo que você vai ver no nível 2, né? E aqui a gente está apenas dando uma degustação aqui do que você pode ver futuramente quando a gente estudar mais esse lance de texturas na pele e tudo mais. Mas ao final do curso eu vou falar sobre isso. E aqui só para finalizar, vou fazer um pouco mais escuro aqui. E também um pouco mais aqui. E tá aí mais um exercício agora do olho para você treinar, fazer e postar lá no grupo do Facebook para a gente conhecer também o seu trabalho e apontar as partes onde você pode melhorar, porque sempre tem onde melhorar, e assim você ir evoluindo cada vez mais nos exercícios, ok? Vamos para o próximo vídeo.